Você pode sentar, para você ficar à vontade. Nós estamos fazendo, aqui é o itinerário de economia natural, e nós estamos estudando a cultura, a forma de pensar e a abordagem do Roberto Tranjan, certo? Todos os livros. E aí, nesse momento final, a gente está buscando se apropriar da história da escola, porque a gente começou a ver que eles não conseguiam entender a cultura que eles estavam imersos, né? E aí nós começamos a resgatar essa história de várias formas, e aí todos os itinerários, a gente está montando tipo uma árvore. Então, uma turma ficou com as raízes, que são eles, então a gente quer que a gente vai falar sobre isso com você, outros falaram sobre troncos, as folhas e tal, e cada turma teve um convidado, né? Então o Rafa foi no primeiro, a Tati foi no terceiro e tal. E a gente escolheu também esse tema para eles, porque também tem a Taua, então aí a gente vai falar sobre essa questão da origem, da família e tal. Mas em geral, a gente quer pegar esses elementos da economia natural, que é a economia das pessoas, aplicadas a gente usar o nosso recurso por uma coisa maior. E nesse sentido de economia, de empreendedorismo, a gente tem a história da escola e a gente está contando ela dessa forma que é o título do Fusca à Floresta. Como a gente pôde, como você dispôs de um bem que você tinha nas suas mãos naquele momento, para então ter o sonho maior de criar um grande jardim, né, um lugar de cultivo, o Jardim Supremo. E daí tem sido uma experiência muito envolvente, significativa para a gente, né? Todos os momentos, mesmo que curtos, foram assim bem, para eles tem sido bem impactante, e a gente está montando um livro. Então aí cada um deles vai escrever, eles vão trazer as perguntas e tal, vamos gravar alguns vídeos, mas o nosso principal objetivo é a história que está dentro deles. Bom, para mim é uma honra. Acho que eu vou ficar de pé. Tá, fica porque aí eu não vejo o rostinho de todo mundo, eu consigo me movimentar. Coisa de professora. Que a origem mesmo é de professora. Bom, para mim é uma honra estar aqui com vocês perceberem assim a nossa história ser contada. Eu acho que isso é incrível. Principalmente porque nós somos uma escola que preza cultura. Porque as empresas muitas vezes não têm essa essência e simplesmente tem, por isso que a economia ao natural. Normalmente os empreendedores, eles buscam só recursos financeiros. E aí é gostoso vocês entenderem que vocês estão imersos numa cultura que o financeiro é uma consequência. E a gente vai falar então de coisas muito mais lindas do que o financeiro, que é o que engaja a gente de trabalhar, o que dá paixão. E aí, às vezes, até as pessoas perguntam, você ainda está trabalhando? Eu já passei de 60, há alguns anos. E aí, geralmente, as pessoas esperam a aposentadoria para descansar e curtir a vida. Só que eu curto a minha vida desde o momento que o Sotério e a Bambinos nasceram. Então, essa é a minha vida. Eu sei que vocês estudaram o Ikigai também, além do Tranjan. E aí, esse é o meu Ikigai. Então eu fico pensando assim, enquanto eu tiver consciência lúcida e eu puder contribuir, eu vou contribuir, não importa a idade que eu estiver. Então, eu penso assim, que a minha história, ela começou realmente com um sonho. Eu acho que se a gente não tiver um sonho e uma paixão e uma coisa para o que trabalhar, a vida fica muito sem sentido. E aí a gente cansa mesmo e não vê a hora de se aposentar para curtir a vida, né? Então, para que isso não aconteça, para que vocês realmente trabalhem com paixão até o fim. Eu amo levantar de manhã. Hoje eu levantei, falei, hoje eu vou falar dos meus queridos. Porque vocês é que sustentam esse meu sonho. Se eu não tivesse vocês, como que eu ia sonhar? Quando eu era pequenininha, eu tinha minhas bonecas que eu contava, eu ensinava para elas, porque meninas daquela época, não sei, hoje está tudo muito diferente, mas eu vou reportar vocês há 60 anos atrás,
a gente tinha o hábito de brincar com bonecas e eu era sempre a professora das minhas bonecas. E que delícia hoje esse sonho estar realizado com pessoas tão importantes. Pessoas que estão com a gente desde a educação infantil, não é? Que acompanham a gente ali há anos, que para mim são como meus filhos mesmo. Eu falo assim, a minha filha casou, minha outra filha casou, meu marido faleceu, mas o Sotério é o filho que eu ainda mantenho. Até me emociono, não ligue, porque quando a gente tem paixão, aí a emoção fala alto. Então vocês realmente são o motivo do meu sonho, da minha realização. Então eu agradeço por vocês existirem. Então, iniciou ali eu brincando de boneca, sempre querendo ser professora. Minha mãe era professora também. Minha mãe era professora de escola pública, que na época a escola pública era muito boa, né? Hoje as coisas estão um pouco diferentes, infelizmente. E algumas vezes eu ia com ela em alguns eventos para a escola. E eu admirava. Gente, naquela época, professor era uma profissão muito nobre, como médico, como qualquer outra que hoje é valorizada. Infelizmente, hoje, nossos professores não são tão valorizados. Até pelos estudantes. Aí tem a parte da política, que a gente não vai entrar, que não é o caso, mas existe uma falta de respeito dos alunos mesmos com os professores. A gente vê como hoje está muito difícil ser professor, principalmente nessas escolas públicas como a minha mãe era. Eu não conseguiria ser professora hoje nesse formato. Mas aí então eu acabei sendo alimentada, eu achava lindo e eu me espelhava. Então às vezes a gente se espelha em alguém que a gente ama muito e que a gente quer reproduzir aquela história. Aliás, não só reproduzir, a gente quer fazer mais ainda, porque a gente, cada um, nós somos como flechas na mão do valente. Então quem vem antes, ele lança a seta e essa pessoa vai mais longe ainda. Então eu acredito que vocês, aprendendo sobre essa empresa única e natural, essa economia, vocês vão muito além do que eu já fui e do que outras pessoas que não têm essa percepção vão. Vocês não imaginam hoje essa cultura que vocês estão aprendendo, como vai fazer diferença na vida de vocês, até financeira. E o mais gostoso é fazer diferença da gente gostar de trabalhar, porque todo mundo vê trabalho como uma coisa amassante, né? Agora já pensou você ter prazer? Então, aí quando eu cheguei nos meus 20 e poucos anos, porque, lógico, a gente vai se preparando. Então tem um sonho, você tem que fazer todo o preparo para você começar a realizar esse sonho. Então, para eu ser professora, eu tinha que fazer, na época chamava magistério. Não sei se vocês já ouviram essa palavra. Já? Então vocês estão ficando já meio velhinhos aí, meio velhinhos, porque ou a mãe de vocês fizeram, alguém fez. Nossa, saber essa palavra, achei que vocês não conheceriam. Magistério, eu fiz na época que era como se fosse o ETEC daquela época. Quando você fazia os 3 anos, você já se formava e você já podia atuar como professor. Então era como se a gente saísse do terceirão e já fosse sendo professor. Era assim que funcionava. Aí eu fiz o magistério, dei aula durante um tempo no colégio lá na Vila Mariana, não sei se alguém conhece lá, chamado Madre Cabrini. Quando a gente tem paixão, já começa por aí. Agora eu vou revelar segredos meus. Eu não era uma aluna exemplar até eu chegar no magistério. Eu era uma aluna mediana. Fazia o necessário. E naquela época a gente não tinha esse engajamento que vocês têm de entender as coisas. A gente tinha que decorar para a prova. Por isso que a minha escola a nossa escola é tão diferente. Estou falando com agora meus parceiros, né? Porque às vezes eu estou contando essa história para quem não é daqui. E aí, então, a nossa escola é tão diferente porque eu entendia que tudo que eu estudei e decorei para a prova não me serviu de nada, porque eu esqueci tudo. Aí eu falava, gente, eu perdi tanto tempo decorando coisa, podia ter feito coisa mais útil, né?
Aí eu falei assim, a minha escola então já não vai ter o perfil da que eu tive. A minha escola, eles vão entender as coisas, esse é o meu desejo. Por isso que a gente tem um pilar do aprendizado significativo. Eu sei que é difícil para vocês quererem entender, porque vocês estão com um monte de outros planos nessa idade que vocês estão. E já fui adolescente também. Então, muito bem, fiz o magistério. Aí lá naquela, eu estou contando isso porque a gente era escolhida uma aluna que fazia o magistério para ser professora naquela escola. Era uma escola muito grande na Vila Mariana, ainda existe. E então era selecionada uma professora. Eu falei, acho que eu não vou, né? Porque eu não sou aluna 10, sou aluna mediana, mas é incrível que eles já tinham um critério diferente, a gente fazia estágios lá. Então a gente dava aula para as crianças de lá, do colégio mesmo. E aí a gente era observada. E eu fui escolhida das 30 alunas que tinham na sala, do terceirão, como dizer para vocês, para deixar a nossa fala na sua rotina aí. Eu fui escolhida para ser professora lá. Então eu achei incrível. Hoje eu entendo porque eu fui escolhida. Porque o importante não era o quanto que eu sabia, mas era o quanto que eu tinha paixão e fazia o significado que eu tinha que fazer. Então já começa aí a escolha. E foi assim, era um cargo muito desejado, né? E aí era só uma que entrava. Então eu percebi que aí a paixão e fazer com excelência a gente consegue já superar, você vê, economicamente falando. Aí eu fiquei no Madre Cabrini, ali uns 3 anos, tive uma coordenadora incrível que já era mais inovadora, que era o perfil que eu queria. Lembra que eu falei que eu não queria ter uma escola que ficava só decorando para ter nota? Você vê que aqui a gente não procura não valorizar muito nota, mas sim conhecimento, porque é ele que a gente vai levar. A nota vai ficar no papel, meus documentos estão tudo lá guardados há anos, mas o que eu estou carregando até hoje é o meu aprendizado. E é ele que está me movendo, não é a nota que ficou lá atrás. Ainda bem, porque não acho que ia ser de muito orgulho na época. E aí eu fui chamada então, fiquei 3 anos, aprendi muito com essa coordenadora e era uma maneira mais inovadora. Aí chegou o ponto, entre a parte de as mulheres, as meninas vão entender isso. Quando a gente tem filhos, a gente fica numa dúvida se a gente cuida dos filhos, se a gente trabalha. Aí a gente quer cuidar dos filhos, a gente quer trabalhar, a gente quer ver as nossas crianças se desenvolver. E aí a gente fica naquela dúvida, aquela coisa. Falei, sabe de uma coisa? Eu vou agora montar a minha escola. Agora eu já tenho o meu diploma e já tenho aí as orientações de como dirigir uma escola. Aí minha mãe já tinha se aposentado. Ela se aposentou mesmo na idade normal, porque ela era funcionária. Não era uma paixão. Então ela não via hora de se aposentar para começar a viajar com meu pai. E aí eu falei, mãe, então vamos lá? Vamos montar? Eu não gosto da parte administrativa e financeira, até hoje. Era uma disciplina que, por sinal, eu também não gostava, que era matemática. E aí eu falei assim, a senhora fica com essa parte chata aí, da administrativo, financeiro, e eu vou ficar com o pedagógico. Aí, gente, naquela época, eu dava aula, porque tinha 20 crianças. Assim, aí eu peguei meu marido, achou uma escola aqui na Vila Formosa, que eu era lá da Vila Mariana. Aí eu falei, é meio longe e tal, mas tá bom. Aí compramos, que era Bambinos. Fazia 3 anos que existia essa escola, que eram 3 irmãs que compraram a escola, mas não tinham paixão. Elas compraram para ganhar, acho que aí se sustentar. Durou só 2 anos e já puseram para vender. Você vê quando não existe sonho, paixão. Por isso que a gente tem que reconhecer aonde que bate o nosso coração, o que a gente deseja, para a gente não perder tempo, sabe? Ir para um lado, para o outro, ficar testando. A gente tem que se conhecer. Vocês têm uma disciplina de autoconhecimento também. Então, tudo isso a gente está dando para vocês serem assertivos, para começar a escrever a história de vocês cedo. Aí eu peguei e dava aula, então, 20 crianças. Eu falei, imagina, como para sustentar uma escola, porque eu pagava aluguel,
Aí tinha os cursos, aí eu falei, bom, então eu era professora do pré, era coordenador porque tinha 3 salinhas só. Era uma edícula no fundo do quintal. Era um quarto e cozinha. Então tinha 2 salas de aula. Então tá, eu era professora e ao mesmo tempo coordenadora, ao mesmo tempo eu e a minha mãe éramos faxineiras, a gente fazia também, minha mãe fazia o lanche, era da cantina, e a gente fazia tudo lá. As funcionárias, era eu, minha mãe e mais 2 professoras, era assim. E aí nós, então, começamos ali. Lembra que eu aprendi muitas coisas lá no Madre Cabrini? Eu peguei e trouxe essa metodologia para cá, para a Zona Leste. O que aconteceu? No ano seguinte, todo mundo foi falando, gente, a Bambinos mudou de direção e eles estão com uma proposta tão original, tão diferente, as crianças estão aprendendo. No segundo ano, eu fui para 70 crianças. Você vê o sonho, o preparo. Então eu trouxe a técnica e a paixão. A técnica e a paixão, olha como me deu resultado econômico naturalmente. Eu não comprei para ganhar dinheiro. Eu comprei para me realizar e ainda me realizar como mãe, porque eu falava assim, as minhas filhas podem ficar lá também. Eu não vou precisar contratar alguém para cuidar delas, que eu não sei como que vai ser. Então elas vão ser educadas por mim. Eu vou conseguir fazer as 2 coisas. Esse foi o meu plano. E aí sim começou ali, depois de daí 2 anos a gente já mudou para aquele espaço que eu acho que vocês conhecem hoje, a Bambinos. Não era lógico daquele jeito, era um monte de 3 casinhas, aí você faz um labirinto, sabe? Era uma coisa bem assim. Aí depois que surgiu a necessidade da pedagogia, porque aí acabou o magistério. Aí para você ter escola, não bastava você ter magistério, você tinha que ter pedagogia. Aí eu tive que largar minhas filhas à noite em casa, eu fui para o apartamento, porque eu morava em casa, eu tinha medo e tal. Aí eu fui para o apartamento para poder elas ficarem sozinhas à noite, fiz a faculdade, então todas as exigências, os sacrifícios eu fui fazendo. Mas a parte importante, né, que vocês gostam de ouvir o do Fusca, né? Eu pulei essa parte, que eu estou na parte da realização. De novo ali, eu tive um impasse. Aquele carro me ajudava a levar as meninas para os lugares, facilitava a minha vida. Vocês sabem como o carro facilita a vida. Eu ia ter que abrir mão e começar a andar de ônibus, né? Para poder realizar meu sonho. Mas são coisas materiais que depois você conquista de novo. E a minha história, se eu não começasse a realizar ali, eu podia perder aquela oportunidade. Aquela escola estava ali naquele momento para eu começar a realizar meu sonho. Então, o que eu fiz? Vendi o Fusca, que era metade do valor da escola, que ele não daria para comprar tudo. Mas a minha mãe, que já era aposentada, já tinha uma condição boa, ela já tinha esse valor aí disponível. Então, ela deu o mesmo valor. Então, a escola custou como se fosse 2 Fuscas. Então, eu tive que, de novo, me sacrificar com criança pequena, pegando ônibus, carregando mochila delas, as minhas coisas. Então, foi um tempo bem difícil, mas que valeu a pena, né? Porque depois você vai se recuperando, né? Você compra outro ali na frente. Então, foi assim, para um sonho, quando a gente tem paixão, as outras coisas ficam em segundo plano, né? E esse Fusca foi o primeiro que eu comprei. Eu comprei quando eu saí do Madre Cabrini, o valor que eu acabei recebendo pelo desligamento. Então deu para comprar um Fusca. E então assim que foi. Tem uma coisa interessante que eu vou ter vontade de falar para vocês. Antes de eu ir para lá, eu sempre gostei de ter minha independência financeira. Então com 15 anos, eu morava num edifício e eu tocava piano. Eu era professora formada de piano já, no conservatório musical. Então eu dava aula de piano no meu edifício. Você acredita que ali naquela época todo mundo queria estudar piano? Hoje não vejo ninguém querer estudar piano, mas era a febre, todo mundo tinha que estudar piano. Então eu tinha várias alunas de piano ali também. Então você vê que desde os 15 anos eu tinha esse desejo de me desenvolver
e ter uma recompensa financeira. E eu também me realizava muito como professora de piano. Chegava minhas crianças lá, elas tirando as primeiras músicas, então também foi muito gostoso essa fase. Essas fases profissionais que eu estou colocando para vocês, mas vocês veem que é tudo por paixão. Eu nunca trabalhei simplesmente pelo salário, como empregado, assim. Eu sempre tive, eu penso assim, no Madre Cabrini também foi um lugar que eu me realizei, porque tinha a cultura que eu acreditava. A coordenadora foi uma coisa assim muito importante para mim. Se eu não tivesse essa coordenadora com essa visão, com essa cultura, eu não começava ali a Bambinos essa cultura. E a Bambinos, ela começou então sempre com essa pegada inovadora. Tem um caso do Papai Noel, que no fim do ano eu chamava o Papai Noel, o Norberto. E a gente fazia a festa lá na frente, naquele largo, tudo. E aí ele falava assim, aí eu mudava cada vez. Ai, Norberto, você vai vir agora no carro de bombeiro, né? O ano que vem, como que você vai fazer a sua entrada? Ele falou assim, eu trabalho na escola, era uma escola que chamava Bicoquinha. Há 10 anos eu faço sempre a mesma coisa, porque aqui é muito complicado, toda hora você quer mudar, dá muito trabalho. Falei, pois é, aqui cada ano a gente tem que se superar. Nós temos que ser uma versão melhor a cada ano. Se é para eu estagnar, eu nem brinco mais. Então vocês podem ver que aqui, aí a gente põe nome para expedição, aí a gente faz um programa, aí então a gente está sempre, coloca metodologias ativas. Eu sou muito criticada ainda por e eu tenho muita dificuldade ainda com os cromos, porque ainda tem alunos que fazem o uso errado. Aí me dá tanto trabalho. Ai, Cristina, eles ficam no joguinho. Aí eu falo assim, olha, são obstáculos que acabam vindo para mim. Mas eu falei, não, mas eu acredito que vai ser bom para eles esse tipo de proposta, porque lá fora é assim. Então eu compro a briga que vocês causam para mim também. Porque é coisa de filho dá trabalho mesmo. Então vocês também dão trabalho. Mas só que filhos dá alegria. E vocês também me dão alegria. Como esse momento que eu estou vivendo hoje vai fazer parte da minha história. Eu vou um dia contar. Eu estive com vocês conversando. Então, gente, aí eu fui, aí nós passamos para um espaço maior. Meu marido percebeu que isso estava dando certo, ele começou a se apaixonar também por isso. Então você vê que minha mãe faleceu logo depois, quando eu estava com 4, 5 anos, eu fiquei sozinha. Eu tinha muita dificuldade na matemática, como eu estou dizendo para vocês. E aí, quando minha mãe faleceu, eu tinha dificuldade para fazer a conciliação bancária, porque tinha a cantina e eu não conseguia fazer o caixa. Vocês acreditam que aí eu tive que pegar a Tati? Vocês conhecem minha filha Tati? Ela tinha 12 anos. Ela conseguia bater o caixa mais rápido que eu. Porque era um caderno, assim, era a mão. Aí se eu vendesse um pão de queijo lá, que eu tinha vendesse um pão de queijo, eles não marcassem, aí não batia o caixa. Aí eu tinha que ver, então, aquele valor era correspondente ao pão de queijo, então era o quebra-cabeça. Não é só matemática. Aí no fim ela foi trabalhar comigo também. Você vê que quando a gente tem uma paixão, as pessoas vão se achegando. Porque você irradia isso e fala assim, eu quero estar com você nesse negócio. E aí veio então a Tati, começou ali me ajudar, e ela foi. Aí o meu marido deixou de fazer os trabalhos dele, ele tinha uma empresa também, uma confecção. Veio, porque ele falou, então, os pais pediam para pôr o fundamental, porque eu só tinha infantil, ele falou, então nós vamos pôr o fundamental. Aí ele veio comigo e falei, então, porque eu preciso da parte estrutural, preciso do prédio, então você vai fazer dos prédios e eu vou pondo alunos nos prédios. Aí nós nos unimos, graças ao Henrique, e a gente foi, então, se desenvolvendo. Ele ia na parte administrativa, financeira, a parte estrutural, e eu ia na parte pedagógica e cultural. Até que chegou um dia que eu também veio solteira, a gente chegou onde que nós estamos, que vocês, quem está comigo desde a Bambinos, conhece essa história bem direitinho, até aqui, né? Aí, sou impactada de novo com a morte de Henrique.
Nós lutamos 5 anos contra um câncer, mas o câncer ganhou. Então vocês veem que eu tive 2 perdas muito significativas. Os 2 sócios meus. Mas o meu sonho era tão claro, eu sabia o que Deus queria de mim. Porque quando a gente tem esse sonho tão claro, a gente está sonhando o sonho de Deus. Porque todos nós nascemos com um propósito, com uma história que Deus planejou para nós. E quando a gente ouve o que Deus tem para nós, do jeito que a gente é, porque Ele coloca todas as características para aquele sonho. E aí a gente consegue se encontrar, nem essas dificuldades enormes, perder a mãe e perder o esposo, me brecaram. Eu falei assim, eu vou continuar, porque se Deus está me dando saúde, é porque o meu sonho ainda não terminou, a minha história ainda não terminou. Ela só vai terminar no dia que Deus decidir que termine. E aí foi que eu falei para a Tati, o Rafa, que vocês conhecem também. Falei, o Rafa, vocês vêm me ajudar? E eles, vamos sim, vamos continuar. Eles já estavam aqui, mas não estava oficial, né? Então o Rafa pegou mais a parte estrutural do Henrique, então vocês veem que ele que organiza, que vê essa parte toda das reformas, né? Que fez a última vez foi o banheiro, a quadra, as coisas que vocês usam. Então o Rafa é o meu suporte nessa área e a Tati é o meu suporte financeiro. E aí eu continuo, então, buscando, estudando. Hoje eu estou fazendo uma pós também, porque eu quero de aprendizado individualizado. Eu quero ser uma escola de referência que olha cada um de vocês como uma joia preciosa, sabe? Então, estou me aperfeiçoando nisso, do aprendizado personalizado, mais do que a gente já faz. Então, a gente tem que ser uma escola única, que não tem aqui no bairro. Que um dia fala assim, eu sou pé, fechou, ninguém mais faz isso que quer fazer. E hoje é gostoso que eu estou recebendo filhos de ex-alunos. E aí eles falam assim para mim, os pais, em eventos, eles falam assim, eu trouxe o meu filho para cá porque vocês continuam com a mesma essência, valores, o respeito. Então vocês vão além do acadêmico, vocês me ajudaram a minha mãe a me criar, porque vocês também criam a gente como ser humano. Porque as pessoas, a gente vê o que está acontecendo, que tipo de pessoas que existe aí. Quando a gente vê notícias, eu nem assisto essas notícias, mas eu faço academia de manhã lá, e aí de manhã, quando eu estou na esteira, fica aquelas televisão, gente, eu volto para casa tão mal. E eu falo assim, realmente, a escola precisa colocar no mundo pessoas humanas, porque não é humano que eu assisto naquelas telas que eu sou obrigada a olhar e às vezes eu fecho o olho, olho lá a janela, porque eu falo, não dá para olhar o que as pessoas se tornaram, o que eles fazem, a agressividade que existe lá fora. Então aí a minha responsabilidade aumenta mais ainda. Cada um de vocês que eu coloco na sociedade, eu sou corresponsável. O que vocês vão fazer lá, eu sou corresponsável com o pai de vocês, os pais. Então, eu vejo que a escola tem um propósito nobre, urgente e eterno. Porque vai impactar na sociedade, vai impactar na família de vocês. Por isso o itinerário, gente, o nosso itinerário, vocês nem devem imaginar porque a gente escolheu isso, mas eles fazem toda a roda da vida. Vocês percebem? A gente sonha que vocês saiam daqui muito bem na educação financeira, muito bem cuidando do corpo de vocês, muito bem sendo um gestor, um empreendedor, muito bem em todas as áreas, é tudo desenhado com muito, vocês não imaginam, às vezes vocês não me veem aqui, por aqui, mas eu estou lá idealizando a melhor experiência para vocês em tudo, e a gente já está sonhando muita coisa para o ano que vem, vocês nem imaginam, por isso que eu estou estudando, e tem mais pessoas aqui estudando a mesma coisa que eu estou estudando, e eu estou fazendo 2 cursos para o ano que vem, 2.
Um é um curso de 3 meses, o outro é após de 1 ano e meio. Por quê? Porque eu quero ainda ter mais excelência e que vocês sejam os meus filhos, assim, que eu tenha muito orgulho. Por isso que quando vocês fazem umas artes aí, eu falo, oh meu Deus, onde que eu errei? De repente eu vejo umas coisas que vem aí, o Rafa tem que olhar na câmera, o fulano fez isso, isso, isso. Meus filhos estão fazendo isso? Então aí eu quero que vocês então aproveitem a essência dessa escola, percebam as nuances, tudo como a gente faz aqui, tudo tem muito significado, por isso que tem nomes. Vocês entendem o nome de cada um? Quando a gente começa lá nos exploradores, aquelas crianças, elas não conhecem nada lá da Bambinos, então eles exploram o que é isso, a pedra é dura, ai, o algodão é macio, eles estão nessa fase de explorar, depois vem os investigadores. Por que a pedra é assim? Da onde que ela sai? Por quê? Por quê? Aí eles vêm investigar. Depois vocês foram para os desbravadores, aí vocês começam, não, eu vou por esse caminho, vocês começam a ter identidade, vocês começam a abrir picadas, aí cada um vai tendo sua individualidade, a gente vai percebendo em vocês, e agora depois vocês chegam aí, né, nos navegadores, onde vocês pegam tudo isso que vocês aprenderam para colocar aí nessa embarcação, porque vocês estão prestes a ir para esse oceano. E quando vocês estiverem lá, que vocês tenham uma vela que leve vocês para o norte, que o vento ele é favorável para levar vocês para o norte. E é esse norte que eu quero que vocês saiam, como pessoas humanas que se realizem e façam coisas nobres. Não desperdicem a vida que Deus deu para vocês. E vocês estão na primavera, a estação mais linda. Vocês não imaginam o potencial que vocês têm nessa idade de vocês. E o que vocês vão colher com 60 anos vai ser o que vocês estão plantando agora. Então não percam tempo, aproveitem. E cultura é a coisa mais importante, tanto para a gente, para a nossa família, como para a empresa. Quando vocês forem trabalhar em algum lugar, se vocês não forem empreendedores, vocês prestem atenção na cultura da empresa. Nunca se deixam envolver com uma cultura que não seja ética, humana e próspera. Nunca. Porque isso vai trazer problemas para vocês. Vai trazer depois decepção. O dinheiro não vai trazer realização. Falo assim, dinheiro não é problema, né? É a solução. Vocês devem saber, vocês seguem aí esses artistas e vocês veem o que acontece com eles após a fama. Então, eu nunca fui famosa e nem busco isso, mas eu sou realizada. E eu vou deixar aqui um legado. Minhas filhas, mesmo quando eu for, o Soter vai continuar. Para mim, ele é um filho. Ele tem uma identidade, ele é humano. Assim como a Ritinha é humana. Assim como a Rosalina é humana. Eu acho que vocês conhecem a Rosalina e a Ritinha, do velho menino. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Que quem é a Ritinha? Lembra, gente, do primeiro livro que a gente estudou? Era A cafeteira. E a Rosalina era a bicicleta. E a bicicleta. O Soter é o meu filho, que hoje esse ano, faz 40 anos esse meu filho. Mas a minha paixão por ele é como se ele fosse minha criança. Então, ele continua aí com a Tati, com o Rafa, com a Dani. E para minha surpresa, infelizmente a Dani não está aqui, ela estava com muita dor no meio. Mas a Taua e a Sara, não sei se vocês conhecem, a filha da Tati. Ela fala assim para mim, tô acabando. Ela fala assim para mim, vó, e ela já faz 2 anos que ela fala isso. Ô vó, ela veio no microfone falando, ela me admira. Eu posso não ser famosa, mas sou admirada. Aí ela, vó, eu vou ser diretora dessa escola. Nossa, eles não são
primeiro eu vou ser professora, mas eu vou ser diretora. Eu falei, Tati, se cuida, porque talvez o bastão já vai pular para ela. Se eu durar muito tempo e você não fizer questão, já pulo para ela. E a Dani, vocês sabem, ela estava meio para a área médica, não sei o quê, estava meio assim. Eu falei, eu acho que só vai ser a Sara, a sucessora da próxima geração. Mas aí a Dani está começando a se engraçar. Tal. Eu não sei porquê, eu não influencio mesmo, vocês podem perguntar para ela. Mas ela começou a se engraçar com a parte pedagógica. Acho que no fim o sangue está passando aí. Então eu vejo isso, isso é legado. Então eu construí um piso, nesse piso os meus filhos, meus genros começam a construir também, aí vai chegar um piso onde meus netos também vão. Então é gratificante, sou muito feliz por tudo que Deus colocou no meu coração e por eu ter tido persistência, enxergar persistência e não parar com as dificuldades do caminho. E elas só me fortaleceram e me deram certeza que valia a pena continuar sonhando numa escola inovadora, ética, humana e próspera, que forma seres humanos éticos, humanos e prósperos. E esse é o meu desejo para vocês. Que vocês tenham muito sucesso no que Deus colocou no coração de vocês. Que Deus abençoe. Amo vocês e amo